Aí eu fui fazer a administração do INSPER pós. E aí que eu me encontrei ali, que comecei a entrar em outros universos de empreendedorismo e até da Oio, que foi, acho que, o pontapé inicial ali para eu entender esse mundo de startup. Perfeito. E foi a Oio que depois te recebeu? Foi a sua próxima passagem? Foi. A Oio... Como é que eles chegaram em você? Na verdade, eu que cheguei neles. Ousada. Olha, tá aí Ousada. mais uma característica empreendedora, né? Exato. A proatividade, ir atrás. E eu digo mais, na verdade, eu me inscrevi numa vaga... Eu tinha feito arquitetura, eu tava no INSPER, e eu me inscrevi para uma vaga de estagiária de revenue. E aí eu fui pra entrevista... E aí o cara falou assim, puta, muito legal seu perfil e tal. Ele falou assim, mas não tem nada a ver. Por que você tem se nada a inscreveu ver. pra essa vaga? Ele falou, cara, você já é formada, você tá entrando numa fase de estagiário. Eu falei, não, mas acabei, né, tô mudando de ramo, não tem problema. Ele, não. Então, seu perfil faz sentido, mas assim, não vai dar pra ser nessa área. A gente vai pra uma área que é transformação. E eu sempre tive... Eu não sei o que acontece, mas toda vez que eu ia trabalhar em algum lugar, me contratavam por uma coisa e eu ia fazer outra sempre. Isso é um padrão. E aí eu entrei como transformação, que era uma área de construção. Acho só para explicar, dar um overview, mas Oio fazia a transformação de hotéis independentes com a marca deles. E aí investia um valor neles e ficava com uma parte do que eles monetizavam ali. E tinha um marketing bem agressivo, né? Eu lembro. Sim, não, e eles entraram assim... Só pra, também um disclaimer de jovem empreendedor. O Ritesh, que era o fundador da Oi, ele tinha 19 anos. Meu Deus. E o SoftBank investiu $1 bilhão. Nossa, o SoftBank foi uma baita de uma mãe também, né? Nossa, eles eram incríveis. Pegou no colo e Isso, abraçou. WeWork, né? Enfim. Não, fora outros aí. Fora outros, exato. Mas quando veio pro Brasil, então era uma mãe, né? A gente nem chegou a conhecer ele em si. Mas a gente estruturou ali toda uma empresa. Quando eu entrei, tinham 27 pessoas. Eu entrei para fazer transformação. Aí fui para branding, porque tinha uma arquiteta que também estava pivotando de carreira. Ele era minha chefe na época. E aí tinham 27 pessoas. Quando chegou a pandemia, tinham 1.800 pessoas. Meu Deus. Surreal. Um ano e Surreal. meio. Cara, eu vou te falar. A gente já trabalhou com bastante startups, unicórnios, etc. Mas 1.800 é bastante, hein? Escalada absurdo. surreal. A ideia deles era ter todos os estados do Brasil. Tá. E quanto mais quarto eram as metas. E aí entrou México, Estados Unidos. Então ele tinha uma expansão absurda. Mas aí veio a pandemia, né? Posso me atrever aqui e fazer um diagnóstico? Claro. Eu acho que Essa empresa não é minha. deve ter cometido um pouco do erro que quase todas as startups cometeram, né? Que era assim, growth a qualquer custo. Exato. E esqueciam qualquer tipo de eficiência financeira. Enfim, foi isso, mais ou menos? Foi. Tiveram algumas... Eu falo que foi a minha primeira escola de vida real. Que é muito dinheiro. Né? Geralmente a gente tá vivendo o oposto, que é a escassez. E aí você Sem se dúvida. vira. Lá era muito dinheiro e pouca estrutura. Né? Então, acho que um dos grandes defeitos ali, né, da execução do growth, que era o crescimento da empresa, era que dentro dos contratos nem tinham a previsão de rescisão. Então, a venda era muito fácil. Você ia transformar, eu vou investir em você, vou te dar o dinheiro para você transformar o seu hotel e você pode sair a qualquer momento. Isso é inconcebível. Exatamente. Mas ninguém previu isso quando começou. Porque quem vende adora, porque fica Exato. fácil, né? Fica muito mais Então, fácil. aí foi um dos grandes desafios. Aí também tinha outras coisas. Cartão para todo mundo, né? Tinha muitas facilidades que quando você não tem dinheiro, na escassez você se estrutura melhor, você repensa. Ali não, você tinha que lançar novas cidades, novos estados, então contratava muita gente. Tirou muita gente de vários empregos para trazer para lá, daí depois tinha demissão em massa. Então, foi um crescimento... Desordenado, talvez. Totalmente desordenado e que a relação direta era a Índia, né? E a Índia também é difícil, né? Uma relação muito difícil. Lá eles trabalham, assim, é surreal, assim, a capacidade de entrega, né? Indiano, porque é uma rotina muito maluca. E eles vinham muito pra cá e tal, mas foi bem desordenado. Contrataram consultoria. Consultoria, se você não tá perto, também não entrega. Exato. Enfim, então, eu acho que eu vi muita coisa que me fez entender que
não vale a pena. Sim. Porque crescer, mas cair de lá de cima é pior. E você sabe que Quanto uma mais coisa... alto... Exatamente. mais maior o tombo. E você sabe que uma coisa... eu tenho uma suposição, tá? Na verdade, eu tenho escutado isso de alguns empreendedores. Que o caixa muito grande acaba com a empresa também. Então, assim, quando a empresa está com caixa alto, o ideal é fazer retiradas. Por quê? Para você repensar o negócio todo dia. Então, é engraçado, né? Porque eu falei, não, o único momento que a gente pode, né, ter um problema é quando tiver com baixo faturamento. E, na verdade, não. É tanto no alto quanto no baixo. Sim. Bom, Acho que você fica um pouco cego, né? Quando você cego. tem um alto faturamento. Você não para pra pensar muito, porque parece que é meio infinito, assim, né? Então as suas ações Você não tem são priorização. diferentes. A sua Você não priorização prioriza é nada. tudo. Exato, tudo é prioridade. Tudo pode. Então você faz tudo. Então, falando de empresas que têm capital de terceiro, né? Que tem investidor, muitas vezes você acha que o dinheiro não é seu e tudo bem se acabar. Não sei qual que é a sensibilidade ali da estrutura. E quando você terceiriza muito, né? Porque ali, quem foi investido tá do outro lado do mundo, estruturando, né? Tem um CEO aqui, tem um CEO nos Estados Unidos, um CEO em cada lugar. Mas como que estrutura uma empresa de 1.800 pessoas em um ano? Não. meu Deus, ainda mais em um ano, cara. Surreal. É isso. 3 anos de empresa foram 1.800 pessoas que deviam ter passado 3.000. Nossa. Porque era isso, layoff, volta, layoff. Sim. É. E qual que foi o seu maior ensinamento lá dentro? Putz, acho que eu tive vários, mas eu acho que o que me fez até querer empreender é que você pode mudar a vida das pessoas através disso. Porque ali, por exemplo, qual que é a história dele, né, como empreendedor? Sim. O empreendedor, ele tem a capacidade de mudar a vida de quem trabalha com ele, mas quando ele tem um propósito, ele também muda a vida de quem ele está entregando o trabalho, né? Entregando o produto, né? Serviço, enfim. Então, para mim, acho que o maior ensinamento positivo, né, foi esse. E eu acho que eu tenho essa escola dentro de casa, né? No final, que, por exemplo, a gente estava falando disso antes no começo, que você falou da pandemia. Tem gente que Cuidado tinha que com o que trabalhar. você vai falar aqui, que a gente falou antes, hein? Não vou entrar na polêmica do híbrido ou do presencial, que eu não vou entrar nessa polêmica. Mas o meu pai ia todo dia pro escritório. Meu pai tem quase 70 anos. Então... Que gênio. Por quê? Porque quanto mais ele demonstrar, se fosse o exemplo, eu acho que você constrói ali a sua... Ou mais do que isso, né? O medo de você demitir pessoas, como você... atinge essas pessoas, né? Então, acho que esse foi o meu maior ensinamento bom. Mas o ruim foi, né? Tem que ser o polêmico, né? Aqui é os erros para o sucesso. Exato. E não os acertos. O polêmico o dinheiro não compra o sucesso. Esquece. Crescer a qualquer Bela frase. custo... Crescer a qualquer custo custa bastante.